Bem-vindo à 9ª aula do curso Redes 2. Bom, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a camada de enlace. Em particular, nós vamos falar sobre protocolos de acesso múltiplo, que é um dos serviços oferecidos pela camada de enlace, como acessar ao meio quando esse meio é compartilhado por diversas estações. Nós vamos ver na aula tipos de enlace diferentes, uma tecnologia chamada TDMA, que vai justamente fazer esse acesso múltiplo ao canal, é uma maneira de se fazer isso, e depois uma segunda maneira, que é acesso aleatório ao meio compartilhado. Nós vamos ver essas duas técnicas na aula de hoje. Vamos lá. Então, quais são os tipos de enlace que nós temos numa rede qualquer? Basicamente, existem duas classes de enlace. Enlaces ponto a ponto são os tipos de enlace que envolvem exatamente dois hosts, ou duas estações, ou dois computadores. Por exemplo, o acesso discado. Se você acessa a internet de casa e você disca para o seu provedor, então esse enlace que se forma entre o seu computador e o seu provedor é um enlace ponto a ponto. Um exemplo de protocolo é o protocolo PPP. O protocolo PPP é um protocolo que opera sobre enlace ponto a ponto. Então, nós temos aí na figurinha essa descrição. O outro exemplo é o protocolo Ethernet, quando você tem apenas dois computadores ligados um ao outro. Então, você tem dois hosts ligados diretamente um ao outro. Você pode ter o protocolo Ethernet operando no modo ponto a ponto. Então, a Ethernet é um protocolo da camada de enlace que também opera com enlaces do tipo ponto a ponto. Bom, o segundo tipo de enlace são enlaces de múltiplo acesso. Como o nome já diz, múltiplo acesso, você vai precisar mais de duas estações ligadas àquele mesmo enlace, para caracterizá-lo como sendo de múltiplo acesso. Então, esse enlace ele envolve dois ou mais computadores, dois ou mais hosts, e ele vai ser compartilhado entre todos esses hosts. Então, um exemplo é a rede Wi-Fi. Wi-Fi é um sinônimo para o protocolo 802.11, é um protocolo que opera sobre uma rede de múltiplo acesso sem fio. Tá? Você tem um ponto de acesso, como está ilustrado na figurinha, e diversas estações se comunicando ao mesmo tempo com esse ponto de acesso. Então, obviamente, o meio aqui é compartilhado. Tá? O espectro de frequência vai ser compartilhado entre os diversos computadores. Um outro exemplo é o exemplo clássico do protocolo Ethernet. O protocolo Ethernet, na sua implementação, na sua instância mais geral, ele é um protocolo de acesso múltiplo, como está ilustrado aí na figura. Você tem vários computadores ligados ao mesmo fio. Esse fio está compartilhado entre todas as estações. E existe uma analogia também muito forte no mundo real, que é basicamente quando nós aqui vamos para uma festa ou para um coquetel de recepção. Então, o meio é compartilhado. Todo mundo está falando, né, nesse meio e as pessoas estão ouvindo umas às outras. E nós temos um protocolo que as pessoas seguem para que elas consigam se comunicar e se compreender. Como uma pessoa fala, em geral a outra escuta. Tá? Então, mesmo que você tenha uma festa com 50 ou 100 pessoas, você ainda consegue ter conversas dentro dessa festa, tá? Com 10, 5, 20 pessoas. Então, existe essa analogia do mundo da computação aqui, de enlaces compartilhados, com nós mesmos, com os seres humanos. As pessoas se comunicando, compartilhando um meio e tentando transmitir informação de uma pessoa para outra. Tá? Então, você tem sempre isso em mente. Meio compartilhado é como se fosse a festa na casa do colega, onde as pessoas se reúnem, se comunicam e falam e compartilham o meio, compartilham o ar, para coordenar a comunicação. Ok. Então, quais são algumas características do múltiplo acesso ao meio? Basicamente, nós temos um único enlace que vai ser compartilhado. O meio é broadcast. O que quer dizer broadcast? Broadcast quer dizer que quando você envia uma informação, todo mundo recebe. É exatamente o exemplo da sua festa lá com seus colegas. Quando você fala alguma coisa, todo mundo escuta. Querendo ou não, as pessoas vão escutar. Então, isso é um meio broadcast. O meio broadcast é um meio onde, quando o transmissor transmite alguma coisa, todos os receptores vão receber aquela informação, querendo ou não. Por isso que nós chamamos isso de meio compartilhado. Tá? Outra característica é que dois ou mais hosts podem transmitir ao mesmo tempo. Duas ou mais estações podem começar a transmitir ao mesmo tempo. Da mesma forma que, numa festa,
numa roda de amigos, 2 ou mais pessoas podem falar ao mesmo tempo. E provavelmente isso já aconteceu com você e seus colegas, né? Vocês estão lá conversando sobre algum assunto, de repente um fala alguma coisa, o outro fala a mesma coisa, fala uma outra coisa ao mesmo tempo, e aí tem uma colisão de informação. Os dois falaram alguma coisa ao mesmo tempo. E aí, como é que se resolve esse problema na vida real? Bom, em geral, um colega fica quieto, espera o outro, aí o outro fala, e o colega fica quieto e depois fala de novo. A mesma coisa vai ser usada aqui, para resolver esse problema de acesso múltiplo ao meio. Nós vamos ver aqui, na aula de hoje, na próxima aula, como resolver esse problema utilizando um protocolo, que é muito parecido com o que acontece na vida real, quando as pessoas estão se conversando, se comunicando, utilizando um meio compartilhado. Ok, então, exatamente, quando 2 pessoas, ou duas estações, vamos voltar para o mundo aqui da computação, quando 2 estações transmitem informação ao mesmo tempo num meio compartilhado, vai haver uma colisão dos dados. Os bits que são enviados naquele meio vão colidir uns com os outros. E o que acontece? O receptor da informação não vai mais conseguir, o receptor vai receber essas 2 informações ao mesmo tempo, uma em cima da outra. E qual o problema? Qual o problema aqui? Bom, o problema é que o receptor não consegue mais decodificar o sinal original. Ele não consegue recuperar os bits que foram transmitidos por nenhum dos 2 transmissores. Então, 2 transmissores transmitem ao mesmo tempo, né? Eu estou aqui, você está lá, e os nossos computadores transmitem ao mesmo tempo. Essas informações vão se misturar no fio, e os receptores vão receber a informação toda embaralhada. Eles não vão conseguir decodificar o sinal original. Logo, a transmissão é perdida. A transmissão vai ser perdida. A analogia é exatamente, quando 2 pessoas falam ao mesmo tempo, um terceiro não vai conseguir entender o que nenhuma das 2 está falando. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. 2 pessoas, 2 estações, transmitem ao mesmo tempo, e uma terceira estação não consegue entender o que nenhuma das 2 está transmitindo. Ok. Então, a questão é exatamente essa. Como é que eu posso resolver, ou pelo menos minimizar esse problema? Como é que eu posso coordenar o acesso ao meio para que essas colisões não ocorram com tanta frequência? Nós aqui, as pessoas, temos um mecanismo mais ou menos para fazer isso. É um protocolo que nós, seres humanos, utilizamos quando nós estamos conversando em rodas de amigos. E agora eu quero saber exatamente aqui na computação, na rede, qual vai ser o protocolo que nós vamos utilizar para tentar diminuir ou resolver esse problema. Ok? Ok. Então, o protocolo de acesso múltiplo vai ser um algoritmo distribuído, que vai determinar como que nós vamos compartilhar esse enlace de tipo broadcast. O protocolo de acesso vai determinar quem acessa o meio quando. Então, o protocolo vai dizer, você acessa o meio agora, você acessa o meio aquela hora. Tá? Vai tentar coordenar isso, só que de maneira distribuída. Ok? A comunicação sobre o canal vai precisar usar o próprio canal. Não tem como as estações se comunicarem de outra forma. Elas precisam usar o único meio, que é esse meio compartilhado, esse meio broadcast, para se comunicarem. Não há outra forma dessas estações se comunicarem. Tá? Tem que usar esse meio compartilhado. Okay? E o protocolo, basicamente, a ideia desse algoritmo distribuído está ilustrada nessa figurinha aqui. Então, você tem diversas estações compartilhando o meio, como está escrito aí, e aí cada uma dessas estações vai estar rodando um algoritmo. Está rodando um protocolo, um algoritmo, que vai determinar quando cada estação deve acessar o meio. Repare que não tem uma entidade centralizada rodando o algoritmo. O algoritmo é executado em cada uma das estações ao mesmo tempo, tá? De maneira distribuída. Daí que está o nome algoritmo distribuído. Cada estação executa esse algoritmo, independente da outra. E se esse algoritmo quiser se comunicar, se um algoritmo quiser falar com outro algoritmo, de uma outra máquina, de uma outra estação, ele vai precisar usar esse próprio meio broadcast para fazer isso. Não tem uma ligação de uma máquina com a outra, a não ser esse meio compartilhado. Ok. Então vamos ver agora classes de protocolo de múltiplo acesso. Como é que nós podemos resolver esse problema de múltiplo acesso ao meio? Tá? Existem basicamente 3 classes de protocolos, 3 classes de algoritmo. Uma delas é a partição do canal. A ideia básica é muito simples. Eu vou dividir o meu canal em pedaços menores, por exemplo, em tempo, utilizando o tempo, e alocar um pedaço para cada estação. Então, cada estação vai ter uso exclusivo do canal naquele pedaço de tempo. Ok? Com isso, eu não vou ter colisão.
Eu vou resolver por completo o problema da colisão. Por quê? Porque eu vou dizer, a gente vai determinar isso. Nesse intervalo de tempo, o canal é de uso exclusivo da estação X. Okay? Então ninguém pode mais transmitir naquele intervalo de tempo. Uma outra classe é acesso aleatório. É a classe mais utilizada, que nós vamos perder mais tempo falando aqui no curso. Nessa classe, o canal não é dividido. A gente não vai dividir e alocar pedaços do canal para cada estação. Então as colisões podem ocorrer. Tá? O canal não é dividido, cada um transmite quando quiser. E basicamente, essas colisões vão ocorrer e nós vamos ter um mecanismo, um algoritmo, para recuperar das colisões. O que eu vou fazer quando acontece uma colisão? Tá? Então isso vai ser um problema que nós vamos ter que resolver nessa segunda classe de protocolo. E a terceira classe é o acesso alternado, que é basicamente parecido com a partição do canal. As estações vão alternar o uso do canal. Então uma estação usa, depois a outra usa, depois a outra usa, etc. e tal. Só que a duração, o tempo que uma estação usa o canal, não vai ser fixo, pode ser variável. Tá? A diferença do partição do canal, que é o tempo que cada estação usa, é fixo, e aqui o acesso alternado é feito de forma variável. O tempo que cada estação segura o canal pode ser variável. Então vamos ver agora um exemplo de tecnologia de partição do canal. Esse exemplo, no que nós vamos ver, se chama TDMA, Time Division Multiple Access. Então é uma maneira de você dividir o canal e alocar para cada estação um pedaço do canal de maneira exclusiva. Vamos ver como funciona isso. Bom, o canal vai ser acessado em rodadas. O número de rodadas vai ser igual ao número de hosts que estão na sua rede. Cada host vai receber um slot de tempo fixo para utilizar o canal. Esse slot vai ser desperdiçado se o host não tiver nada para transmitir. Então como é que funciona? Recapitulando. Eu vou pegar o tempo e vou dividir o tempo. Eu vou dar um tempo, uma fatia de tempo para cada uma das minhas máquinas. E vou fazer isso de maneira alternada, em rodadas. Ok? Se eu tiver alguma coisa para transmitir, eu transmito no meu tempo. Se eu não tiver nada para transmitir, eu não transmito. Porém, se eu não transmitir, mais ninguém pode transmitir. Tá? Porque aquele tempo está sendo alocado para mim. Vamos ver um exemplo. Então vamos supor um canal compartilhado por 5 hosts. Ou seja, 5 máquinas compartilhando um canal. E que um slot vai ter uma duração de 100 milissegundos. Então 100 milissegundos é o tamanho desse slot, que é o tamanho, que é a duração da partição para uma determinada estação. Então está aqui ilustrado a divisão do canal. Você tem estação 1, 2, 3, 4, 5. Cada uma delas vai poder segurar o canal, vai poder ter acesso ao canal por 100 milissegundos. Então a estação 1 tem 100 milissegundos para acessar o canal. Depois de 100 milissegundos, acabou, e aí a estação 2 começa a transmitir, se ela tiver alguma coisa para transmitir, mas tem um slot, uma reserva para a estação 2. E depois mais 100 milissegundos, uma reserva para a estação 3, e aí assim sucessivamente. Depois da estação 5 a gente volta à estação 1. Então eu fico alternando em rodadas entre as estações. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cada um desses slots tem duração de 100 milissegundos. Então vamos supor agora que os hosts 1 e 3 têm informações para transmitir. Como é que ficaria essa figurinha nesse caso? Bom, ficaria da seguinte forma. A estação 1 iria transmitir a informação no slot 1, conforme está ilustrado aí. Assim que acabar o tempo dela, de 100 milissegundos, ela vai parar a transmissão dela e vai dar o canal para a estação 2. A estação 2 não tem nada para transmitir, mas ela segura o canal por 100 milissegundos, porque esse bloco de tempo está reservado para a estação 2. E aí a estação 3 recebe o canal, ela vai transmitir, aí a 4 recebe o canal, não transmite nada, a 5 recebe, não transmite nada, e a 1 recebe o canal, e aí transmite de novo no seu slot de tempo. Então repare que eu vou ter slots utilizados e slots vazios. Tá? E nesses slots vazios, ninguém pode transmitir, porque as estações 2, 4 e 5 não tem nada para transmitir. Então, apesar da estação 1 e 3 ter informação para transmitir, elas não podem utilizar o canal durante aquele tempo, que está reservado para as outras estações. Okay? Então, essa é uma característica dessa tecnologia TDMA, que é uma maneira de você compartilhar esse meio broadcast, de você acessar esse meio broadcast. Ok, a segunda maneira
de você acessar um meio compartilhado, que nós vamos ver aqui, é o acesso aleatório. Nesse acesso aleatório, quando um host tem um pacote para transmitir, ele simplesmente transmite. Então, eu sou uma estação, eu tenho um pacote, uma informação para transmitir, eu não preciso esperar a minha vez. Não há partição de nada. O canal está sempre lá, se eu tenho algo para transmitir, eu vou transmitir. E quando eu vou transmitir na capacidade efetiva do canal. Se o meu canal é de 10 megabits por segundo, quando eu transmitir, eu vou transmitir a 10 megabits por segundo. Eu vou utilizar a capacidade efetiva do canal. E nós não vamos ter coordenação prévia. Eu não vou precisar coordenar com outras estações quando é que eu vou transmitir. Simplesmente vou pegar e vou transmitir. Que é basicamente como a gente funciona. Se você parar as pessoas, como é que você funciona numa roda de amigos? Não existe uma ordem pré-determinada de quem vai falar. Você está com um grupo de amigos numa roda, né? Quem é que fala quando? Bom, isso não é decidido a priori. Quem fala quando é decidido na hora. Se você tem algo para falar, você em geral fala. Certo? E a mesma coisa vai funcionar com esse tipo de protocolo aqui. Se uma estação tem algo para transmitir, ela vai transmitir no meio. Ok. Obviamente, vai ter um problema de colisão. Duas estações ou mais podem decidir transmitir quase no mesmo instante. E se elas decidirem transmitir quase no mesmo instante, eu vou ter uma colisão. Da mesma forma que você tem colisão em roda de amigos, quando duas ou mais pessoas decidem falar mais ou menos no mesmo tempo. Ok. Então, o protocolo MAC vai determinar o seguinte, vai determinar como nós vamos recuperar das colisões e como detectar as colisões. Então, são dois problemas. Primeiro, detectar que houve uma colisão, detectar que duas transmissões bateram uma com a outra sobre o meio, e depois recuperar da colisão. Bom, não tem muito que eu possa fazer para recuperar da colisão. Se duas transmissões colidiram, a única coisa que posso fazer é retransmitir a informação no futuro, em algum tempo no futuro. Ok? Então vamos ver exemplos de protocolo MAC de acesso aleatório. São o Aloha, o Invoker Aloha, que nós vamos ver na aula de hoje, e a tecnologia CSMA, que nós vamos ver na aula seguinte. Ok? Então, como é que funciona o JWT Aloha? O JWT Aloha, então, é um protocolo, um algoritmo para fazer acesso ao meio compartilhado. A descrição desse sistema é a seguinte. O tempo vai ser dividido em slots de tamanho fixo. Então, vou pegar o tempo, vou dividir ele em slots de tamanho fixo. Exatamente uma transmissão vai ser possível em cada slot. E a duração dessa transmissão é exatamente a duração do slot. Os hosts, as máquinas, vão começar a transmitir no começo do slot. Então, o tempo está dividido em fatias. No começo de cada fatia, as estações começam a transmitir. Os hosts são sincronizados. Todas as máquinas são sincronizadas. Todas elas sabem exatamente quando que começa o slot, para poderem transmitir naquele instante. Então, o relógio das máquinas estão sincronizados. Estão todos eles ajustados, iguaizinhos. Então, por exemplo, a cada minuto, ou a cada 30 segundos, na verdade é muito menos, né? A computação aqui é muito mais rápida. Mas a cada 30 segundos, você imagina que elas começam uma transmissão. E, obviamente, você vai poder ter colisão. Quando duas ou mais estações decidirem transmitir, ou transmitirem no mesmo instante. Então, você vai ter uma colisão nesse caso. E como é que funciona o protocolo? Então, essa foi a descrição do sistema. Como é que funciona o protocolo? O protocolo funciona da seguinte maneira. A camada de enlace, ao obter um pacote da camada de redes, vai transmitir esse pacote no próximo slot. Então, ela pode receber o pacote da camada de redes a qualquer instante. Certo? E ela vai guardar esse pacote lá até o início do próximo slot. Então, no início do próximo slot, ela vai transmitir esse pacote. Se não houver colisão, se ela transmitiu esse pacote e não teve colisão, um novo pacote vai poder ser transmitido no próximo slot. Ok? Então, um novo pacote é transmitido no próximo slot, caso haja esse novo pacote. Se houver uma colisão, eu vou retransmitir o pacote com probabilidade P no próximo slot. Então, deu colisão. Eu vou transmitir esse pacote no próximo slot. Retransmitir. Se cair coroa, eu não faço nada.
Só que cara e coroa não é meio a meio. Cara e coroa aqui é P, 1 menos P. A minha moeda ela é tendenciosa. Ela cai cara com probabilidade P. Ok? Então, é assim que funciona o protocolo. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui nesse diagrama, nós temos o tempo no eixo X. E o tempo está dividido em slots. Esses risquinhos assim no eixo X indicam o começo e o fim de cada slot. Então, cada intervalozinho desse é um slot no tempo. E aqui no eixo Y, em pé, nós temos os diferentes máquinas, os diferentes hosts. Então, host 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 hosts acessando esse canal. Tá? Os pacotes enviados pelo host 1 estão em amarelo, os pacotes do host 2 estão em verde e os pacotes do host 3 estão em purple, em roxo. Esqueci a palavra em português. Então, no primeiro slot, as 3 estações transmitiram ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Bom, eu vou ter uma colisão. Se as 3 estações transmitiram ao mesmo tempo, os pacotes vão colidir. Certo? E aí, no segundo slot de tempo aqui, ninguém transmitiu. Eu tinha um desperdício de slot. O slot foi desperdiçado, nenhuma estação transmitiu. Por quê? Bom, se teve colisão no primeiro slot, o que as estações vão fazer? No segundo slot, elas vão jogar uma moedinha. Certo? Se deu cara, elas vão transmitir. Se deu coroa, elas não vão transmitir. Então, apesar das 3 terem colidido no primeiro slot, no segundo slot, quando as 3 estações jogaram uma moedinha, cada estação joga a sua moeda, saiu coroa para as 3 estações. Então, nenhuma delas transmitiu. Certo? E aí vem o próximo slot. No próximo slot, elas vão jogar a moedinha de novo. Cada estação joga a sua moedinha. Nesse caso, a estação 1 e 2 saiu cara. Saiu cara para a estação 1 e 2. Então, ela retransmitiu esse pacote. O que aconteceu? Colisão de novo. Houve uma colisão do pacote 1 com o pacote 2. Certo? E aí vem o próximo slot, certo? Deu colisão, vai jogar a moedinha de novo. Repara que nesse nosso quarto slot, 1, 2, 3, 4, as 3 estações vão jogar a moedinha. As 3 estações vão jogar a moedinha. Certo? Nesse quarto slot. E nesse caso, saiu apenas uma cara, que foi para a estação 2. Para a estação 1 saiu coroa e para a estação 3 saiu coroa. Então, somente a estação 2 transmitiu. Então, finalmente, nós temos uma transmissão com sucesso. O canal foi usado exclusivamente pela estação 2. Ok? No próximo slot, o que aconteceu? A estação 1 e 3 vai jogar a moedinha de novo e as 2 moedas vão sair coroa. Saiu coroa para a estação 1 e saiu coroa para a estação 3. Então, nenhuma das 2 transmitiu. Então, eu vou ter novamente um desperdício, um slot de tempo, onde nenhuma das 2 transmitiu. E aí eu vou para o próximo slot, e aí finalmente a estação 1 sai com cara, e a estação 3 sai com coroa. Repara que nesse slot, a estação 2, ela já não está mais participando. Ela já transmitiu o pacote dela com sucesso lá atrás. Tá? Então, nesse slot, só tem a estação 1 e 3 jogando moedinha. E aí saiu cara para a estação 1, coroa para a estação 3. Legal. Então, a estação 1 transmitiu, no slot 7 aí. E, finalmente, no último slot, saiu cara para a estação 3. Repara que somente a estação 3 tem informação para transmitir. Mas, segundo o protocolo, ela tem que jogar a moedinha. Então, ela jogou a moedinha, saiu cara, e aí ela transmitiu. E a estação 3 finalmente conseguiu transmitir o pacote com sucesso. Ok? Então, essa aí é mais ou menos como funciona o protocolo. Ok, e uma pergunta é, por que nós temos slots vazios? Mesmo quando as estações querem transmitir. Repare que eu tenho aqui alguns slots vazios, onde nenhuma estação acessa o meio, mesmo quando elas têm informação para transmitir. Por que isso ocorre? Bom, ocorre porque, como eu falei, existe uma probabilidade das 3 estações jogarem uma moedinha e sair coroa para as 3. Se sair coroa para as 3, nenhuma delas vai transmitir. Então o canal vai ficar ocioso. Vai haver um desperdício de recursos. Nenhuma das 3 vai estar utilizando o canal. Então isso pode ocorrer porque existe uma chance das 3 decidirem não transmitir naquele slot, por causa de uma colisão passada. Ok? Vamos lá. Quais são as vantagens e desvantagens desse mecanismo?
do slot da LoRa. Então, esse protocolo é conhecido como slot da LoRa. Quais são as vantagens e desvantagens? Algumas vantagens. Bom, um único host pode transmitir continuamente na taxa máxima do canal. Imagina que você tem 10 estações compartilhando o canal, mas apenas uma querendo transmitir. O que vai acontecer? Bom, essa nossa única estação ela vai transmitir num slot, e depois no próximo, no próximo e no próximo. Então ela vai usar o canal exclusivamente, a todo tempo. Enquanto ela quiser transmitir, ela vai transmitir. Então ela consegue transmitir na taxa máxima do canal, quando só ela quer transmitir. Então isso é uma vantagem. Lembre-se que lá no TDMA eu tinha que dividir o tempo. O tempo era dividido e alocado a cada uma das estações. Se só uma queria transmitir, essa estação tinha que esperar a sua vez para transmitir. E o canal ficava ocioso em determinado tempo. Aqui isso não acontece. O canal é utilizado o tempo todo. Desde que esteja uma estação para transmitir e as outras não queiram transmitir. Bom, os hosts, as estações, não precisam coordenar. Certo? Aqui nós não precisamos coordenar nada. Simplesmente transmite. Eu quero transmitir, eu transmito. Existe sim a sincronia. Os clocks precisam estar sincronizados para determinar o começo de um slot. Outra vantagem é que é muito fácil implementar isso aqui. Esse protocolo é de fácil implementação, ele é muito simples e fácil na prática. E algumas desvantagens, quais são? Bom, primeiro, eu tenho colisões. No TDMA, nós vimos aqui, nós não tínhamos colisão nenhuma. Nós resolvemos o problema de colisão, porque o canal era particionado e alocado exclusivamente para cada uma das estações. Aqui não, aqui nós temos colisão, o que é uma desvantagem. Porque quando eu tenho colisão, eu estou desperdiçando um recurso. Eu desperdiço o meio. Aquele tempo, um slot com colisão, não serve para nada. Ele é equivalente a um slot desperdiçado. Eu tenho slots vazios, como nós vimos aqui, slots que vão ser desperdiçados. Apesar de estações terem informação para transmitir, elas podem não transmitir, podem decidir não transmitir, o que é ruim. Outra coisa, outra desvantagem, é que as estações precisam esperar o início de um slot para retransmitir. Mesmo que a colisão seja detectada no começo do slot, como o nosso canal aqui, como o nosso sistema é slotted, as estações precisam esperar, aguardar o começo do slot para retransmitir. E o mesmo vale para uma transmissão. A primeira vez que você transmite, você tem que esperar também o começo do slot. Tá? Então as transmissões e as retransmissões só iniciam no começo de cada slot. Então essa é uma desvantagem, tem que esperar um tempinho aí. Tá? E por último, a grande desvantagem desse sistema é que requer a sincronização dos relógios dos hosts. Todas as máquinas precisam estar sincronizadas, para elas saberem exatamente quando começa cada slot, para elas transmitirem no começo de cada slot. Então isso tem um custo, é uma desvantagem desse tipo de protocolo. Ok, então vamos ver agora uma variação do protocolo Aloha, conhecido como Aloha puro. E nessa variação, o que nós vamos fazer é remover a necessidade de ter esses slots. O canal vai ser compartilhado, o canal compartilhado não vai ser dividido mais em slots. Okay? Então, o slot da Aloha divide o tempo, divide o canal, divide o canal em slots. O Aloha puro, nós não vamos ter mais essa divisão em slots. Tá? Nós não vamos dividir o canal em slots. Ok, então como é que funciona? Bom, ao obter um pacote vindo da camada de cima, da camada de redes, a camada de enlace inicia a transmissão imediatamente. Não vai aguardar início de slot, porque não tem slot. Então, eu recebi uma informação da camada de cima, eu começo a transmissão no meu enlace imediatamente. Caso haja uma colisão, é possível que haja uma colisão, eu vou aguardar o final dessa minha transmissão e retransmitir com probabilidade P. Então, se houve colisão, eu aguardo, eu continuo transmitindo, mesmo com colisão, até o final dessa minha transmissão. Então, acabou essa minha transmissão que eu tinha planejado, e aí, com probabilidade P, eu reinicio a transmissão. Eu inicio uma retransmissão. Então, vou jogar uma moedinha com probabilidade P, eu inicio a retransmissão. Caso contrário, eu vou aguardar o tempo de transmissão e retransmitir com probabilidade P. Então, se houve uma colisão, minha moedinha deu coroa, o que eu faço? Eu aguardo. Eu vou esperar. Quanto tempo que eu espero? Não tem mais slot aqui. Quanto tempo que eu espero? Vou esperar o tempo de transmissão do meu pacote.
E aí no final desse tempo de transmissão eu vou jogar outra moedinha. E com pular de P eu transmito. Se não, eu aguardo novamente. Ok? Então, caso não haja colisão, o que eu faço? Transmitir, não teve colisão nenhuma. O que acontece? Bom, eu inicio uma nova transmissão e imediatamente eu terminar a transmissão anterior. Então, eu transmiti, não teve colisão nenhuma, o que eu faço? Eu inicio uma outra transmissão logo após. Ok. Esse protocolo é mais simples que o outro. Por quê? Basicamente porque ele não requer a sincronização dos hosts. As máquinas não precisam estar sincronizadas. Eu posso remover esse requerimento forte do outro protocolo. Bom, vamos ver agora um exemplo do funcionamento do protocolo Aloha puro. Então, novamente, nós temos essa figurinha aí que ilustra o tempo e as transmissões de 3 diferentes hosts. Então, o tempo está no eixo X. Repare que nós não temos mais o canal dividido em slots. E no eixo Y, nós temos 3 hosts compartilhando esse canal. As transmissões do host 1 estão em azul, do host 2 em verde e do host 3 em roxo. Então, o host 1 decide transmitir num instante qualquer. Recebeu um pacote da camada de rede, começou a transmitir. No meio de sua transmissão, reparem vocês que o host 2 começa a transmitir também. Então, o host 2 começou a transmitir no meio da transmissão do host 1. O que vai acontecer? Colisão. Teve uma colisão. No final da transmissão do host 1, o que ele vai fazer? Ele vai ver que teve uma colisão, então ele vai jogar uma moedinha. Com probabilidade de P, ele vai iniciar uma retransmissão naquele instante. E com probabilidade de 1 menos P, ele vai adiar a retransmissão por um tempo. Que tempo é esse? Um tempo equivalente à transmissão do seu pacote. Tá? Então, no caso aqui, o que aconteceu foi que saiu coroa. Ele adiou a transmissão por um certo tempo. E o host 2 detectou que teve uma colisão, também detectou que teve uma colisão, e no final da sua transmissão, ele jogou uma moedinha e saiu cara. Ou seja, ele iniciou a retransmissão naquele instante. E aí repara que logo depois, o host 1 vai jogar outra moedinha no final do tempo de espera e vai colidir novamente com o host 2. Então o host 1, na sua retransmissão, depois de aguardar um tempo, colide com a retransmissão do host 2. E eventualmente, um tempo passa, o host 2 decide não retransmitir, o host 1 também decide não retransmitir no final da sua retransmissão, e aí o host 2 então finalmente sai cara, quando ele joga a moedinha, sai o cara, e ele vai transmitir, e aí ele consegue transmitir com sucesso. Nenhuma outra estação transmite durante aquele tempo. Então eu tenho a nossa primeira transmissão com sucesso, é a terceira transmissão do host 2. E aí passa um tempo, o host 3 decide transmitir. Um pacote chega ao host 3, vindo da camada de rede, e a camada de enlace inicia imediatamente a transmissão, como diz o protocolo. E aí, no meio dessa transmissão do host 3, o host 1 decide retransmitir. Ele joga a moedinha pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez. Ele joga a moedinha pela quinta vez, o host 1 joga a moedinha pela quinta vez, a moedinha sai cara e ele então retransmite o pacote. Essa retransmissão vai colidir com a primeira transmissão do host 3. E por aí vai. Aqui na figura não está ilustrado o final, mas você pode aí fazer como exercício o que aconteceria até o final da transmissão do host 1 e do host 3 com sucesso. Tá? E você pode bolar em um caso. Tá? Então isso mostra aqui que essas colisões podem acontecer. Em particular, um pacote que se inicia no instante T, uma transmissão que se inicia no instante T, ela pode colidir com outro pacote que se iniciou no instante T menos TX, até o outro pacote que se inicie no instante T mais TX. Então, qualquer transmissão que se inicie nesse intervalo de tempo vai colidir com um pacote que começa no instante T, onde TX aqui é o tempo de transmissão de um pacote. Tá? Com isso, nós vamos ter mais colisões, é possível ter mais colisões aqui do que no slot da Aloha. Então, o slot da Aloha vai ser mais eficiente que o Aloha puro, justamente por isso. No slot da Aloha, nós temos menos colisões, e com isso, teremos mais transmissões com sucesso. Então, o desempenho, a performance
do slot da Aloha é superior à performance do Aloha puro. Entretanto, o Aloha puro tem uma vantagem, que é não requerer que as estações estejam sincronizadas. As estações não precisam estar sincronizadas para operar no Aloha puro. Ok, com isso nós fechamos essa 9ª aula e continuaremos falando sobre protocolos de múltiplo acesso na aula que vem.